Quando nós estamos nesse nível de profundidade com Deus, a gente se submete a Ele. Não tem aquele versículo que fala que os humilhados serão exaltados? Está errado, irmão, isso não é bíblico não. É aquele que se humilha, ou seja, eu tenho que me humilhar. Não é se você foi humilhado por alguém, não, meu irmão, isso aí não é papo de crente não, tá igual sabor de mel. Tá em versículo de vingança, não é isso. Aquele que se humilha, então eu tenho que reconhecer o meu lugar na presença de Deus. Senhor, eu não sou nada, eu sou pecador, eu merecia mesmo era estar no fogo do inferno, mas o Senhor escolheu me salvar. O Senhor disse que tem sonhos e planos para mim. O Senhor quer me usar, Deus, então eu me submeto. Os meus sonhos agora serão os seus sonhos. A minha vontade agora será a sua vontade. Eu quero fazer aquilo que te agrada. Eu quero fazer aquilo que louva o teu nome, que glorifica o teu nome. Eu quero caminhar de uma maneira que as pessoas só de olhar para mim vai falar assim: tá ali uma mulher de Deus, tá ali um homem de Deus. Eu não preciso nem abrir a minha boca. Eles vão olhar e vão reconhecer a presença de Deus em vocês, meus irmãos. Mas para isso a gente precisa se submeter a esse rio, onde a gente não tem controle de mais nada, mas o Senhor tem o controle de tudo, no nome de Jesus. Porque é para isso que nós fomos criados, meus irmãos. Nós fomos criados para a honra e glória do nome dEle, para louvar o nome dEle e para fazer o nome dEle conhecido. O nosso papel aqui é esse. É fazer o Deus que nós servimos conhecidos, porque seria egoísta demais da nossa parte, nós que agora já estamos limpinhos, já fomos salvos, Jesus já mudou a nossa história, querer chegar sozinho lá no céu. Essa notícia é boa demais para ficar só para nós. Nós temos que ter essa ânsia de querer que mais pessoas conheçam esse Deus tão maravilhoso que a gente diz que serve. No nome de Jesus nós precisamos nos posicionar e fazer o nome do Senhor conhecido, servir Ele com alegria, ter prazer em estar na presença dEle, ter prazer em orar a Ele, em gastar tempo com Ele. E as bênçãos, meus irmãos, as bênçãos elas vão ser consequência. A palavra não vai dizer que as bênçãos elas correm atrás de nós? Então por que a gente acha que muitas vezes a gente tem que dedicar todo o nosso tempo de oração só pedindo? Não é errado pedir, não me entendam mal. Mas o Senhor, Ele não quer só saber aquilo que a gente quer, mas Ele quer saber aquilo que a gente sente, aquilo que a gente almeja. Não só nesse mundo material, não, mas nele. Deus, eu quero mais do Senhor, eu quero mais dons espirituais, eu quero ser mais usada por Ti para abençoar a vida dos meus irmãos que estão ao meu lado. É isso que nós precisamos buscar. Nós precisamos buscar estar nesse nível de profundidade com Ele, onde a gente não procura a aprovação das pessoas, mas a gente busca a aprovação de Deus. Como vai dizer ali em Gálatas 1:10, Paulo vai dizer: acaso busco eu agradar os homens? Se eu quisesse agradar os homens, meus irmãos, eu não era mais servo de Cristo não. Porque não caminha junto. O Bruno até estava falando esses dias: você quer agradar todo mundo? Vai vender sorvete. Porque para pregar o evangelho não dá para agradar todo mundo não. Porque existe pecado encoberto sim. Existe coração que precisa ser quebrado. Há pessoas que precisam ser quebrantadas. E quem faz isso é só a presença do Espírito Santo. O evangelho, meus irmãos, é difícil. Se está fácil para você, se você não está com uma luta, se você não tem uma dificuldade, uma enfermidade, está errado. Se você está vivendo um evangelho fácil, meu irmão, está errado. Está errado. Porque quando a gente caminha com Jesus, é prova, é luta, é batalha física, espiritual, a gente chora, mas a gente se alegra, porque a gente está fazendo aquilo que Deus nos chamou para fazer. A gente está caminhando na contramão desse mundo. Não tem aquela frase que toda mãe fala para os seus filhos: você não é todo mundo? A gente se encaixa nela. Nós cristãos nos encaixamos nessa frase. Nós não somos todo mundo.
Nós não podemos nos adaptar com aquilo que o mundo faz. O mundo não quer profundidade com Deus, não, meus irmãos. Tem até muita gente que é amigo de Jesus, que acha Jesus bacana, que até ama Ele assim quando Ele faz uns agrados. Mas nós temos que entender que o nosso lugar é submerso na presença dEle. Mesmo quando as coisas não saem como nós esperamos. Mesmo quando a gente pede e o Senhor fala não. A gente tem que entender que os sonhos dele são maiores que os nossos. Que a vontade dele é boa, perfeita e agradável. E se o Senhor falou que vai fazer, meu irmão, se você tem uma palavra, não desista de crer. Porque os sonhos do Senhor, eles não podem ser frustrados. Só não atrapalha Deus fazer. Fica direitinho na presença dEle, caminhando com Ele, buscando a Ele, se dedicando a Ele, servindo a Ele, que Ele vai fazer. No tempo propício, Ele vai fazer. Porque muitas vezes a gente está, Senhor, mas o Senhor prometeu, por que o Senhor não faz? Muitas vezes a gente fica esperando em Deus, fala, Deus, mas o Senhor disse que ia fazer, por que o Senhor não faz? Meu irmão, porque você não está maduro o suficiente para receber a bênção que Deus falou que ia te dar. Você ainda está no processo de amadurecimento. Porque às vezes se Deus entregar, você vai matar o plano que Deus tem para você. Você não vai saber lidar com as circunstâncias. Então o Senhor nos convida, meus irmãos, nessa noite, a gente se deixar ser levado pela presença gloriosa dEle. A gente se deixar ser submerso pela presença dEle, sem se preocupar com aquilo que está acontecendo na margem do rio, porque aquilo que está lá já não diz respeito a nós mais. Nós temos que verdadeiramente entregar nas mãos do Senhor, falar, Deus, toma. Eu não posso fazer nada, mas o Senhor pode, porque agora eu vou me preocupar em te servir, em andar contigo, em fazer o teu nome ser conhecido, em glorificar o Senhor, glorificar a tua presença, Deus. Que o Senhor nos livre, meus irmãos, de envergonhar o nome dEle. Que o Senhor nos livre de envergonhar o nome dEle. Quantas pessoas são de mau caráter e falam assim, olha lá, e fulano é crente. E o fulano é lá da igreja da pastora Arlene. Nossa, e fazendo isso, meus irmãos, pelo amor de Deus, misericórdia. Que o Senhor tenha misericórdia das nossas vidas. Que o Senhor tenha misericórdia das nossas vidas, que as pessoas nos olham e reconheçam o fruto dele em nós. Porque a árvore ela é reconhecida pelo fruto, por aquilo que ela fornece. Não adianta eu falar que eu sou assim, que eu sou assado. O meu marido é quem vai dizer quem eu sou, porque é ele que está comigo dia após dia. A gente não está, meus irmãos, num tempo onde a gente pode se dar o luxo, isso é um luxo. Viver de superficialidade, viver no raso, viver de aparências. Jesus, Ele está às portas. O Senhor, Ele está voltando para buscar a igreja dEle. E nós não temos tempo para viver uma vida xoxa, capenga, não. Nós temos que nos posicionar e nos permitir ser submersas por esse rio que o Senhor tem para nós. É como se o Senhor tivesse um banquete no café da manhã para nos entregar. Tem fruta, tem pão de queijo, tem bolo, tem broa, tem tudo de mais gostoso que você puder imaginar. E você fala assim, não, Deus, eu vou querer só a aguinha mesmo, tá? Muito obrigada. Deixa os outros aí que quiserem aproveitar. Porque está aí, meus irmãos, disponível. É só a gente querer. E nós precisamos ter esse desejo no nosso coração de querer mais a presença de Jesus. Como a gente canta que Jesus é tão maravilhoso, como a gente chora, se emociona, lembra de tudo que Deus fez na nossa vida e não quer caminhar perto dEle. Não faz sentido a gente amar tanto um Deus que a gente não conhece. Não faz sentido, meus irmãos. Não faz sentido, nós precisamos buscar essa profundidade. E eu quero fazer um alerta a você que é pai, você que é mãe, tio, cuidador. Está sobre nós a responsabilidade de fazer os nossos filhos quererem essa profundidade tanto quanto nós. Nós não podemos ser egoístas ao ponto de estar lá lendo a Bíblia, ver Deus fazendo, Deus se revelando e deixar os nossos filhos à mercê.
crescendo, ouvindo aquilo que o mundo tem para oferecer. Não adianta eu ficar em casa e fazer o meu devocional sozinha, ler a Bíblia sozinha, conhecer os mistérios de Deus sozinha e deixar o meu filho ser contaminado por uma ideologia mundana de Satanás. Então você que é pai, você que é mãe, se o seu filho tem menos de 18 anos, é sua responsabilidade. É sua responsabilidade. Assim como você lê a Bíblia e ora todos os dias, você precisa ensinar seu filho a ler a Bíblia e orar todos os dias. Precisa se tornar um hábito. A Bíblia não é um horóscopo que a gente consulta uma vez na semana para ver o que Deus tem para dizer que vai acontecer. Não, meus irmãos. A gente tem que meditar nessa palavra dia e noite. E nós precisamos instruir os nossos pequeninos para que assim como a gente ama Jesus, eles amem a Jesus. Nós precisamos ler a Bíblia com os nossos filhos. Nós precisamos contar as histórias bíblicas para os nossos filhos. Nós precisamos conversar sobre Deus, quem Ele é, o que Ele faz, a grandeza dEle com os nossos filhos. Não existe Espírito Santo Júnior. Não existe Espírito Santo criança. O Espírito Santo é um só. E Deus traz o discernimento para as crianças. Quantas histórias nós temos de muitas pessoas que viveram há muito tempo atrás, pessoas que hoje já são pessoas de idade e foram batizadas com 6, 5 anos de idade, vivia na igreja, estava ali próximo à palavra de Deus. Hoje os nossos filhos só querem saber de televisão e celular, assistindo vídeo que você nem sabe o que está falando, jogando jogo de morte, coisa de terror. Meus irmãos, nós precisamos vigiar. O inimigo tem entrado nas nossas casas, na frente dos nossos olhos e nós não temos percebido. Nós não podemos ser egoístas e entrar para esse lugar de profundidade sozinhos. Nós precisamos arrastar a nossa família junto com nós. E você, mulher, que Deus instituiu sábia, que edifica o seu lar, a maior parte dessa responsabilidade está sobre os seus ombros. Você precisa, se o seu marido não quer, se ele não deseja, ore por ele. Ore por ele. Deus, visita esse homem, acorda ele de madrugada, faça ele te buscar, faça ele querer a sua presença e caminha ali próximo aos teus filhos, para que eles aprendam quem é o Deus que você serve. Porque às vezes você é um irmão, glória a Deus, que já está nesse nível de profundidade, mas os seus filhos não estão. Seus filhos estão ali e falam palavrão. Seus filhos estão na escola, nem parece que vem na igreja no domingo. Nós precisamos, meus irmãos, ser sábios e pedir discernimento ao Espírito Santo, porque o diabo, ele é astuto e ele tem cada vez mais entrado com todo fervor atrás das nossas crianças, ceifando vidas, colocando ideologias malignas na cabecinha deles. Desde tão pequenininhos eles têm sido influenciados pelo mal diante dos nossos olhos e nós não temos percebido. Então, no nome de Jesus, eu faço esse alerta a vocês, igreja. Não permita que os seus filhos fiquem à mercê somente da escola bíblica. É ótimo vir na escola bíblica no domingo, amém, glória a Deus. É ótimo vir no culto de domingo, amém, glória a Deus. Mas tenha o seu momento devocional com o seu filho em casa. Tenha o seu momento devocional com ele, tire as dúvidas dele, converse com ele sobre a palavra de Deus e aquilo que ela diz. Ensine a ele que ele é pecador, sim, e ele precisa de Jesus. Porque Deus não tem neto, ele tem filhos. E nós precisamos educar os nossos filhos espiritualmente. Oração, leitura bíblica e jejum são práticas espirituais que todos nós temos a possibilidade de aprender e instituir todos os dias da nossa vida. É o que faz com que nós possamos viver, nos fortalecer e nos manter de pé. E eu quero concluir falando sobre um dos últimos versículos que nós lemos, onde vai dizer que onde o rio passar, ele vai fazer com que as águas salgadas fiquem boas.
por onde esse rio passar, ele trará vida. Glória a Deus, aleluia. Por onde esse rio da presença densa de Jesus passar, por onde esse rio de profundidade passar, a presença de Deus vai trazer vida. Vai trazer vida sobre os sonhos, sobre os ministérios, vai trazer vida sobre tudo aquilo que deixou de estar vivo ali pela falta da presença de Deus. Esse rio vai curar, ele vai transformar, ele vai convencer da justiça, do pecado e do juízo. E nós somos os portadores desse rio. Deus não nos criou, meus irmãos, para ser represa. Nós não somos água parada. Quem gosta de água parada é dengue. Nós somos um rio que flui. E o que flui de nós é a presença poderosa de Jesus. E ela flui para curar, para salvar, para fazer o nome do Senhor conhecido. Não tem como uma pessoa acessar esse rio e sair de lá da mesma maneira. Não tem como uma pessoa acessar esse nível de profundidade e continuar caminhando da mesma maneira. Quem se encontra com a presença densa de Jesus é transformado, é mudado, é remido, é lavado para fazer a diferença nessa geração, neste mundo, por onde passar, falando daquilo que Deus fez por nós. No nome de Jesus, que esse rio, meus irmãos, que esse rio, ele flua através de nós. Que ele flua através de nós, que esse rio transborde através das nossas vidas e que nós possamos encontrar morada nesse lugar de profundidade na presença de Deus, porque é isso que ele tem para nós, é esse relacionamento que o Senhor quer conosco. Ele não quer só ser aquele pai que abençoa, mas Ele quer ser aquele pai que cuida, que conhece, que conta os segredos do coração dEle para nós. Aquele pai que faz os milagres acontecerem através das nossas vidas. No nome de Jesus. Gostaria de convidar os irmãos para estarem de pé, para que nós possamos fazer uma oração, agradecendo ao Senhor por essa palavra. Aleluia. Glorifique ao nome do Senhor. Aleluia. Oh Deus poderoso, Paizinho querido, no nome de Jesus nós nos colocamos diante da Tua presença, agradecendo e louvando o Teu santo nome, ó Deus, por essa palavra poderosa que o Senhor confiou aos nossos corações nessa noite. Deus, no nome de Jesus, que o Senhor nos desperte nessa noite, que nós possamos, Senhor Deus, examinar a nossa vida e ter consciência, Senhor Deus, de em qual nível nós estamos vivendo. Deus, tenha misericórdia de nós. Se nós temos dito, ó Senhor Deus, que nós te amamos, mas nós não te conhecemos, no nome de Jesus, Espírito Santo de Deus, que o Senhor nos ajude a nos posicionarmos nessa noite diante do Senhor e buscar esse nível de profundidade na Tua presença, Deus, no nome de Jesus, que nós não nos contentemos, Senhor, com um relacionamento raso contigo, mas que nós possamos, Senhor Deus, mergulhar em te conhecer, em um nível de intimidade que nós nunca antes experimentamos. Deus, no nome de Jesus, nos ajuda a vencer a procrastinação, nos ajuda a vencer as desculpas, Senhor Deus, que nós damos para não buscar a Tua face. Faça, Senhor Deus, que a leitura bíblica, o jejum e a oração se tornem hábitos na nossa vida, para que nós venhamos conhecer os segredos do Seu coração. No nome de Jesus, nós queremos mais de Ti, Deus, mais de Ti, mais de Ti. Nós queremos ir mais profundos na Tua presença, para que o Teu nome seja honrado e glorificado através das nossas vidas. No nome de Jesus, Senhor Deus, nós oramos. Faça morada do nosso coração. Tire aquilo que precisa ser tirado. Transforme aquilo que precisa ser transformado. Mas que nós possamos viver para a honra e para a glória do Teu nome. Nos livre, Senhor Deus, de envergonhar o Teu santo nome, e que rios de água viva fluam, Senhor Deus, através de nós. É o que nós oramos, em nome de Jesus. Amém. A igreja pode sentar. Eu quero agradecer às irmãs da CIB por essa oportunidade.